Queridos, vamos gravar aqui mais um vídeo do canal Comunicador Integral. E esse vídeo que eu gostaria de gravar nessa tarde é sobre a oração. Hoje, dia 27 de julho de 2019, eu estou aqui em Betim, Minas Gerais. Queridos, a oração ela é muito importante na vida do Filho de Deus, principalmente para aquele que entende que faz parte do reino dos céus e para aquele que de fato almeja, e está trabalhando para se tornar um sacerdote. Como nós temos ensinado e já falamos em vídeos anteriores e também compartilhamos bastante com os irmãos que caminham conosco, que somente os primogênitos governam. No entanto, que em Hebreus está escrito que a igreja é uma assembleia de primogênitos. Assim como nós sabemos que lá no começo, com o povo de Deus, com Israel, o Senhor separou a tribo de Levi, que representava todos os primogênitos, e eles eram os sacerdotes. E sabemos que o desejo de Deus, em Êxodo 19, versículo 6, era que toda a nação olhasse de fato para o critério e para a vida daqueles levitas, dos sacerdotes, daqueles descendentes de Arão, e se tornassem também toda a nação de Israel uma nação de sacerdotes. E isso que está escrito em Êxodo 19, versículo 6, está citado por Pedro na sua carta em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, e nós vemos também João falando isso pelo Espírito em Apocalipse 1:5 e Apocalipse 5:9, versículo 10, que de fato nós somos comprados pelo sangue de Jesus, para Deus o nosso Pai, para que nos tornemos um reino de sacerdotes, reino e sacerdotes, ministros governantes. Então, a tradução mais plena e completa para a igreja, a palavra eclésia no grego é assembleia, uma assembleia de governantes, aqueles que foram chamados para fora para se tornarem ministros governantes, uma assembleia, assim como na Grécia trazia o povo para fora da cidade ou iam para aqueles locais públicos de reuniões, ali se formava uma assembleia de pessoas que conversavam sobre os pensamentos e assuntos daquele tempo. E eu gostaria então de frisar sobre o aspecto da oração. A oração é importantíssima na construção do nosso interior para que nos tornemos de fato verdadeiros sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdotes à imagem e semelhança de Cristo. Quando nós falamos para as pessoas que elas devem se tornar sacerdotes, é muito interessante porque esse assunto não é tão ampliado e divulgado, mas Adão era um sacerdote no Éden. Nós vemos toda a movimentação e a palavra que Deus dá para ele, como também o seu descendente Abel, como também o seu descendente Sete. Nós vemos isso acontecendo com Enoque, Noé, nós vemos acontecendo com Sem, até mesmo chegar a Abraão. Abraão era um sacerdote, e nós vemos então que Isaac tinha essa consciência e Jacó também tinha essa consciência. E Jacó, nós vemos em Gênesis capítulo 32 que ele tinha uma noção tão clara que somente os primogênitos governavam, que ele atravessa toda a sua família ali pelo ribeiro, passa pelo vale do Jabó, que ele retorna para um lugar onde ele luta a noite toda com um anjo, para de fato ter a bênção da primogenitura, porque nós sabemos que somente os sacerdotes governam, somente os primogênitos. Por isso Jacó lutava tanto pela bênção da primogenitura, quando negociou com seu irmão com aquele prato vermelho, aquela sopa vermelha, quando ele negocia com Esaú, como também nós vemos que ele faz, a sua mãe, astutamente trabalha para enganar o seu pai, para que também ele fosse abençoado como primogênito, porque ele sabia que somente os primogênitos, aqueles que recebiam a bênção da primogenitura, poderiam governar. Não era por um acaso que Jacó estava lutando e batalhando. E nós vemos em Gênesis 32 que agora ele não somente lutou com os homens, mas também luta com Deus, com aquele representante de Deus, com aquele anjo que vem. E ele luta a noite toda querendo a bênção. Que bênção era essa? Era a bênção para se tornar um príncipe. E de fato Deus prevalece sobre Jacó, porque sabemos que Israel significa Deus prevalece. O nome dele é mudado e trocado, isso fala de natureza, isso fala de intimidade. Todas as vezes que nós vemos nas escrituras falar sobre nome, o nome de Deus está falando sobre a Deus dar a conhecer quem ele é, pessoalmente, a sua intimidade, o seu plano, o seu propósito. E nós vemos aqui que o nome de Jacó é trocado para Israel, que significa não somente príncipe de Deus, mas também Deus prevalece, Deus prevaleceu. Nós sabemos que quando ele chega em Peniel, já havia passado 20 anos
né, depois que ele chega na casa de Labão, e nós sabemos de todo o processo árduo e pesado que foi necessário ele ser submetido para que o seu ego fosse mortificado, para que de fato ele pudesse se tornar um príncipe de Deus. E queridos, eu vejo essa noite de luta de Jacó como a luta importante na oração. Nós devemos orar para que a reconciliação aconteça, né? Nós devemos orar porque a reconciliação é uma bênção prometida em Cristo Jesus, e a palavra reconciliação no grego significa troca equivalente de valores. Então nós vemos que Jacó ele luta em oração, ele luta com aquele anjo, e nós devemos lutar em oração, nós devemos batalhar em oração, pedindo que o Senhor nos torne mansos, puros, justos, humildes, como Cristo é. Assim como o sacerdote, o sumo sacerdote Jesus Cristo nos tornemos como ele, porque, como diz Romanos 8:29, há um trabalho do Espírito Santo para nos tornar semelhantes a Cristo, e Cristo é um sumo sacerdote, e aqui na terra ele andou como um sacerdote, como um primogênito, e ele governava os ambientes. Nós vemos que quando Jesus ele manda que os serventes enchessem aquelas talhas de água, elas transformam em vinho por causa da palavra dele. Nós vemos que ele abençoa, ele dá graças pelo pão, ele não pede para o pão ser multiplicado, ele dá graças por aquele pão, e ele vai distribuindo e colocando na mão dos discípulos, o pão vai se multiplicando na mão dos discípulos e das pessoas. Então, quando nós somos ministros governantes, quando nos tornamos sacerdotes, a ação do Espírito Santo dentro de nós, o poder do mundo vindouro, esse mundo que está vindo, esse novo céus e nova terra, que nós já podemos experimentar os poderes dele por causa da ação do Espírito Santo em nós, começa a alterar a matéria, e nós começamos a ver milagres, nós começamos a ver a ação dos céus, nós começamos a ver curas, nós começamos a ver conversões, nós começamos a ver alterações ao nosso redor, por causa da ação do Espírito dentro e sobre nós. Por isso eu pego aquela noite de Peniel, a noite de Jacó, como o lutar na oração para se tornar um príncipe. E nós devemos todos os dias lutar em oração. E orar não é somente falar, mas é ouvir. E Jacó ouviu qual era o seu novo nome. Então nós precisamos entrar em oração para expor o nosso interior, expor a nossa mente, inclinar o nosso interior, a nossa mente, para ser transformado por ele. Mas também nós devemos entrar na oração para ouvir o que Deus está falando a respeito de nós, o que Deus está falando a respeito do tempo que nós vivemos, dos dias que nós vivemos, para que nós vejamos como Deus está vendo, porque Deus está olhando para a terra e Deus tem uma visão, e nós precisamos dessa visão que Deus tem sobre nós, sobre as pessoas ao nosso redor, sobre a terra, sobre esse tempo presente, para que nós consigamos atuar como Deus está atuando, porque nós só podemos fazer aquilo que Ele está fazendo, e é na oração que nós vemos, é na oração que nós ouvimos, é na oração que os nossos pensamentos são reconciliados em Cristo com Deus. Então, queridos, nós precisamos batalhar em oração. Eu olho para Jacó e vejo um homem de oração, um homem que batalha para se tornar um príncipe, um primogênito, um sacerdote, e nós vemos o que lhe acontece. E depois eu gostaria que nós lembrássemos também de um outro momento de oração incessante, que é Atos capítulo 12, após Tiago ter sido morto à espada pelos judeus naqueles dias, eles prendem também a Pedro e queriam apresentar na Páscoa Pedro para que ele fosse morto, mas a igreja fazia incessante oração. A nova versão Almeida atualizada usa essa palavra, incessante oração. Incessante oração a igreja fazia por Pedro, e nós vemos que o anjo do Senhor, de novo o anjo, o mensageiro vem e visita Pedro na prisão, ilumina aquele lugar. Me chama a atenção porque luz, iluminação sobre aquele lugar. Lembrando que quando Jacó sai de Peniel, já era manhã, o sol raiava, houve iluminação. Porque quando ele está vindo da casa do seu pai, quando Jacó sai fugido de Esaú, antes dele chegar na casa de Labão, a gente vê que o sol estava se pondo, ele estava a oeste, mas nós vemos que quando ele sai de Peniel, está voltando para a casa de seu pai, para a casa de Isaac, nós vemos que o sol nasce, a iluminação.
E nós vemos então, voltando para Atos 12, que quando Pedro estava naquela prisão, um anjo o visitou e a glória de Deus, a presença de Deus iluminou todo aquele lugar. A oração é muito importante, porque na oração nós nos apresentamos também como sacrifício vivo, nós nos abrimos para receber o Cordeiro, que é Cristo, a mente de Deus, que é Cristo, e esta é uma ação do Espírito que é operada em nós no momento da oração. E como nós precisamos orar, queridos, porque devemos fazer como aqueles irmãos que estavam orando por Pedro e oravam incessantemente a noite toda, ao ponto de mover os céus e um anjo ser enviado e toda a cela, toda a prisão foi iluminada. E nós sabemos que Pedro foi liberto. E eu gostaria de lembrar das palavras de Jesus também, em Lucas 11, versículo 10, quando ele vai dizer que nós devemos pedir, que nós devemos buscar e nós devemos bater. E lá está dizendo que se nós pedirmos o Espírito Santo, ele nos dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Eu gosto muito desse texto, ele aparece nos outros evangelhos, em Mateus e Marcos, mas eu gosto mais de Lucas porque fala de uma forma muito completa. Pedir, buscar e bater, e então receberemos o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é o reino de Deus em nós. A palavra de Deus é muito clara em 1 Coríntios, né, quando diz que o reino de Deus, aliás, Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, shalom e alegria no Espírito Santo. Então hoje quem está trazendo o reino para nós? Quem opera o reino em nós? Onde está o reino? O reino está dentro dos filhos de Deus que estão trabalhando para se tornarem sacerdotes. Não pessoas que estão numa inércia, mas estão num movimento em direção ao reino e buscando e trazendo o reino para a terra. Por isso Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a terra, venha o teu reino sobre nós, seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu. E nós sacerdotes, nós queremos exatamente isso, que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Por isso nós sabemos que devemos orar para trazer o reino para a terra. E nós sabemos que o primeiro lugar que o reino de Deus precisa crescer é dentro de mim, é dentro de você. A ordem de Deus inicial é crescer e multiplicar, é o poder de Deus, o Espírito Santo precisa crescer no nosso interior, precisa multiplicar. Nós vemos Paulo fazendo essa oração pela igreja em Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 10, ele ora para que eles cresçam e para que eles frutifiquem, a mesma palavra crescer e multiplicar, ou ser fecundo e se tornar grande. É o que aconteceu com Abraão, é o que aconteceu com Jacó, com Isaac, é o que aconteceu com Cristo, que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então nós precisamos nos tornar príncipes de Deus, primogênitos, sacerdotes. Para isso nós precisamos da ação do Espírito Santo, a ação do Espírito de sabedoria e revelação, conselho e poder, temor, amor e conhecimento do Senhor. Nós precisamos também da ação do Espírito da verdade, para que todo engano e mentira saiam das nossas mentes. Porque os nossos pensamentos, as nossas tradições e as nossas estratégias humanas não cooperam com o reino de Deus. Por isso que nós precisamos da nossa vida que está oculta em Cristo, escondida em Deus, acessar essa vida. Precisamos acessar as obras que Ele preparou para que andássemos nela desde a fundação do mundo. E como conseguiremos? Através das Escrituras e através da oração. Eu estou dando ênfase nesse momento para a oração. Então, como é importante nós pedirmos, buscarmos e batermos para que nos seja concedido o Espírito Santo, para que esse processo de reconciliação, para que a vida de arrependimento não pare. A ação de arrependimento, que no grego é metanoia, que quer dizer mudança de pensamento, alteração de pensamento. Como diz em Romanos 12, 2, deixem ser transformados pela renovação da vossa mente. Então, queridos, nós somos trabalhadores da seara, e o que nós temos que primeiro trabalhar é o nosso interior, a nossa mente, sermos cheios do Espírito, desenvolvermos a autoridade que Deus nos concedeu por meio de Jesus Cristo, para que possamos atuar na terra. E depois nós vemos em Lucas 18, que Jesus ensina ali até o versículo 8, uma parábola. Todos vocês conhecem a parábola do juiz iníquo, a viúva que importunou aquele juiz iníquo até receber justiça. E fala que nós, os escolhidos,
quando orarmos, também Ele nos fará justiça. E justiça fala de sermos aceitos por Deus, justiça fala de estarmos na posição correta, justiça fala de caminharmos no caminho que é Ele. E caminho nós sabemos que no grego fala do mesmo modo de pensar, sentir e agir. Então nós devemos orar sem desanimar, orar sempre como está em Lucas 18, como Jesus nos ensinou naquela parábola, para que Deus nos faça justiça. E justiça é que nos tornemos filhos como Jesus, filhos semelhantes a Jesus, conforme está relatando em Romanos 8, 29, que há esta ação do Espírito em nós, operando em nós a imagem e a semelhança de Deus, que é Cristo. E nós sabemos também, 2 Coríntios 3, 16, 17, que diz que é o Espírito Santo em nós, agindo em nós, que produz a imagem de Deus, que é Cristo. Então, querido, nós precisamos batalhar em oração. Ore sempre, ore várias vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia, eu acredito que era às 9, às 12 e às 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício, né? O sacrifício da tarde, o sacrifício contínuo. Nós vemos que Pedro e João vão a terceira hora do dia para orar. Nós vemos que Cornélio é visitado a 9ª hora, que é 3 horas da tarde, porque os nossos irmãos tinham o costume de fazer orações regulares, como o horário daquelas idas ao templo, que eles iam até o pátio do templo no horário do sacrifício e das ofertas, às 9, às 12 e às 15. E vemos também que alguns irmãos tinham o costume de orar às 18, a viração do dia, quando o novo dia começa.